No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz que e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Ou sofrerão perseguição ou aflições, né? Dependendo da tradução. Então, é a mesma coisa. Mas, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou andando dentro do caminho, como que eu vou ser perseguido, eu vou sofrer aflição, né? O próprio Cristo falou que no mundo nós ia ter aflição, né? Iríamos ter aflição. Muito bem. A palavra de Deus, ela se explica por si só. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Então, para nós entendermos esse texto, e aquele texto que Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflição, nós devemos ir para alguns textos, tem muitos outros textos, mas para nós aqui eu escolhi 4 textos bíblicos para nós desenvolvermos a nossa reflexão aqui e para ajudar você nessa caminhada cristã, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 8, a aflição e a perseguição vai começar por causa desse texto também. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que é condenar? Você está errado, não é assim. Mas eles são tão sutis que eles falam, você está me condenando. Mas a palavra de Deus está falando para nós condenar os tipos de ação das trevas, né? O que são obras das trevas? São tudo aquilo que desagrada a Deus, que não está na luz, porque Deus é luz. Então, a palavra de Deus manda nós condenar esse tipo de obra. Por isso que aqui no meu canal eu vejo, olha, ele está julgando, ele está condenando. Às vezes eu falo de algum falso profeta aqui, vem uma enxurrada de gente defender eles, né? Olha, não julgueis, não fala do profeta. E também não só dele, mas de pessoas que estão fora da palavra. Olha aqui, ó. Não comuniqueis, não se associe, não fique apoiando, mas condene isso, né? Antes condenai-as. Igual eu já falei esses dias atrás, uma senhora com um relacionamento adúltero, o homem casado, ela solteira. Quando eu falei para ela que Deus não se agrada disso, eu condenei, certo? Ela não gostou. Então eu não fiquei quieto. Eu falei alguma coisa. E a palavra de Deus também, em Provérbios 28, 4, diz assim, aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Quando a palavra de Deus fala de perverso, perversidade, é um sentido muito amplo. Para nós, quando a gente fala que aquela pessoa é perversa, nós já materializamos, por exemplo, pessoas que o assassino, o ladrão, aquele que bate em alguém, tudo isso, né? Mas a perversidade, ela é muito mais ampla aqui, biblicamente falando. Uma das definições da perversidade é a tendência para o mal. É a pessoa ficar tendenciosa para cometer coisas que desagradam a Deus. E aí vai muitas outras coisas que não vou falar agora, você pode ir no dicionário e ver o que significa isso, né? Então, quando Deus fala o perverso, é quando ele está fazendo algo que Deus fala, não, isso é proibido, eu não quero isso, e ele está fazendo, ele é perverso. O perverso, para você entender mais claramente, devemos ir para Provérbios 10, 16. Olha o que diz aqui. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Quer dizer, o pecado é perversidade. Então, se eu estou seguindo a Cristo piamente, eu vou estar cumprindo Efésios 5:11, condenando as obras infrutuosas das trevas. E quando eu faço isso, o que vai acontecer? Lógico que vai ter uma reação. Vai vir uma perseguição. A perseguição, quando a palavra de Deus fala perseguição, elas são de várias formas. Alguém vai falar por detrás de você, vai falar mal, não vai gostar, vai querer você longe dela, tudo isso, né? Então a perversidade significa
pessoa que vive contrário à lei de Deus, por mais boa que, entre aspas, que pareça, né? E no Salmo 106, capítulo 106, versículo 6, diz assim: nós pecamos como os nossos pais. Quem foi nossos pais? Adão e Eva, a origem deles. Cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Quer dizer, anda no pecado, andamos no pecado, né? Mas quando nós vamos servir a Cristo piedosamente ou piamente, nós vamos ser perseguidos e vamos ter aflição. Então, quando às vezes as pessoas falam, olha, suas pregações são duras, você fala assim, eu estou falando o que a palavra de Deus manda, com toda certeza. Se nós ficarmos escolhendo o que nós vamos falar para não ofendermos as pessoas, para não arrumarmos perseguição, nós estamos contra a palavra de Deus. Porque ela já nos advertiu, se você quer, sinceramente, levar a palavra, viver piedosamente, você vai encontrar perseguição e vai ter aflição de toda sorte, né? Então, aqui na internet, às vezes eu por aí, quando eu condeno as obras de alguém, a pessoa fala, você está julgando, não é assim que eles falam? Eles são tão ardilosos que o espírito do erro fala, olha, ele está te condenando. Mas o livro de Efésios está falando, antes condenai-as. Eu já disse que teve alguém, olha, não fala mais disso, não quero isso. Eu falei, tá bom, mas que você está errado, tá. Não é assim? Então, mas eles vêm querendo jogar culpa em nós, dizendo que nós, quem pode julgar é só Deus. Mas a própria palavra está falando para nós condenar esses tipos de obras, que são as ações. As pessoas não gostam. Há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, ontem parece, eu fiz um vídeo falando, né? Que as pessoas não gostam de ser advertidas. Por que a advertência vem? Por causa da condenação das obras infrutuosas das trevas. E aí, quando eles estão praticando a perversidade, eles vão arrumar várias desculpas. Ah, por causa disso. Ah, mas também, ninguém é perfeito. Não é assim que falam? Quer dar uma de santo. Eles falam isso. Quer dar uma de santarrão. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos ser santos, sim, separados, aplicar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos ser perfeitos. Quando eu estou praticando a palavra, eu estou sendo perfeito. Estou vestindo a capa da perfeição. Você está praticando a palavra não é perfeita? Então você está sendo justificado. E o justificado, através da palavra, ele é perfeito para com Deus. E aí eles apontam a metralhadora. Olha, ele parece que nunca pecou. Claro que já pecamos. Mas se nós estamos pregando o Evangelho, devemos falar a verdade. Até nós também. Se errarmos, vamos ser corrigidos pela palavra de Deus. Eu já fui corrigido várias vezes, né? Mas hoje eu me propus a pregar, eu não posso ficar com medo. Ai, será que ele vai gostar disso? Ele não vai gostar daquilo que eu falo. Fazer o quê? A palavra de Deus, né? E aqui em Provérbios fala que nós contende com aquele que bate de contra a palavra, né? Fica aqui a reflexão para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.